Você ora, jejua, vai à igreja, mas sente que algo trava sua vida espiritual. A resposta pode estar no que você coloca na sua mesa todos os dias. Descubra os 9 alimentos que escondem perigos invisíveis. Você sabia que existem alimentos que podem trazer escuridão espiritual e abrir portas para desgraça em sua vida? Embora pareça inofensivo aceitar certos produtos, a Bíblia adverte claramente sobre aquilo que pode contaminar não apenas o corpo, mas também a alma. Em Deuteronômio 14, versículo 3, está escrito: nada abominável comerás. Essa instrução não é apenas um mandato dietético, mas uma advertência espiritual. O que você consome pode te aproximar ou te afastar da vontade de Deus. Hoje exploraremos como certos alimentos carregam maldições ancestrais, símbolos ocultos e pactos invisíveis que alteram seu destino. Revelaremos quais são esses 9 alimentos que você deve evitar a todo custo e como se proteger espiritualmente por meio do discernimento e da obediência. Você está pronto para entender o que Deus reservou para você e como proteger sua vida de influências invisíveis reais. Antes de começar, deixe um nos comentários. Se você quer descobrir segredos espirituais que vão mudar sua vida, e não esqueça de se inscrever. Fique até o final para uma revelação surpreendente. Desde o início dos tempos, o inimigo usou o cotidiano para disfarçar o destrutivo. No Jardim do Éden, ele tomou a forma de algo aparentemente inofensivo, até desejável, para plantar a semente da desobediência. Gênesis 3, versículo 6 diz: e viu a mulher que o fruto da árvore era bom para se comer, que era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. O que parecia apenas um alimento, na verdade, abriu a porta para a maldição, a morte e a separação de Deus. Desde então, nem tudo que se come é apenas comida. Alguns alimentos têm uma carga espiritual que muitos ignoram, mas que afeta diretamente sua vida, seu ambiente e seu destino. Muitos crentes se concentram em orar, jejuar, frequentar a igreja, mas continuam presos a ciclos de ruína, doença, desânimo ou confusão, sem entender o porquê. Poucos consideram que o inimigo nem sempre ataca com tempestades visíveis. Às vezes, ele se infiltra em pequenas decisões, no que você permite entrar em sua casa, no que você decide colocar à sua mesa. O que você consome não apenas nutre seu corpo, também pode contaminar sua alma. Não é exagero dizer que há alimentos carregados de morte, maldição e idolatria consagrados, mesmo sem você saber, há práticas que Deus abomina. O que você vê como inofensivo no mundo espiritual pode ser uma porta aberta à desgraça. Deuteronômio 14, versículo 3. Estabelece com clareza: nada abominável comerás. Essa ordem não se referia apenas a manter uma dieta saudável, mas a uma proteção espiritual. Deus não dá leis por capricho, mas por amor. Ele conhece o impacto de cada ato, de cada costume, de cada bocado. Ao longo da Bíblia, a relação entre a obediência alimentar e a bênção ou maldição é recorrente. E hoje, essa conexão permanece vigente. Pessoas que, sem saber, consomem alimentos elaborados sobre rituais ocultistas dedicados a ídolos pagãos, ou que contêm elementos
espiritualmente impuros. O mais alarmante é que nem se questionam sobre a origem, o que representam ou sob qual influência foram preparados. Quando observamos as Escrituras, vemos que a obediência alimentar foi decisiva para marcar destinos. Daniel, em Babilônia, recusou-se a se contaminar com os manjares do rei. Em Daniel 1, versículo 8, lemos: E Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção da comida do rei, nem com o vinho que ele bebia. Sua decisão não foi uma simples preferência dietética, mas um ato de fidelidade espiritual. Ele sabia que aquela comida estava consagrada a deuses falsos e que, ao comê-la, mesmo que fosse apenas um bocado, estaria participando de um pacto que não vinha de Jeová. Por causa dessa obediência, Deus lhe deu sabedoria e revelação e o colocou em alta posição. O que você escolhe comer pode abrir portas ao favor divino ou fechá-las de uma vez. Mas o que acontece quando não discernimos o que ocorre quando permitimos em nossas mesas o que o céu declarou impuro? Primeiro, ativa-se a confusão espiritual. Depois vem o estancamento. E então surgem as desgraças, que parecem casuais doenças sem diagnóstico claro. Relações que se rompem sem explicação, perdas econômicas sem razão aparente. Muitas vezes, a raiz está na desobediência silenciosa, não no pecado escandaloso, mas no descuido com o pequeno. Romanos 14, versículo 23 diz: Tudo o que não provém da fé é pecado. Comer sem fé, sem discernimento, sem consciência espiritual, abre portas que depois serão difíceis de fechar. Há alimentos que foram consagrados em cerimônias ocultas, preparados como oferendas em rituais que invocam entidades que não vêm de Deus. Esses produtos terminam em supermercados, restaurantes e lares sem que ninguém questione. Ao consumi-los, você se alinha, mesmo inconscientemente, com um espírito alheio ao de Deus. É como assinar um pacto sem lê-lo. Gostou do tema? Comente amém e se inscreva no canal. Tem uma surpresa imperdível no final deste vídeo. Então, não saia daí. Em 1 Coríntios 10, versículo 20, o apóstolo Paulo adverte: Antes digo que o que os gentios sacrificam-no aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. O contexto é claro. Se você come algo sacrificado a ídolos, participa daquele altar, mesmo que não saiba. No mundo espiritual, a ignorância não te isenta do efeito. Em algumas regiões do mundo, isso é mais evidente. Alimentos elaborados durante celebrações de idolatria, como festivais pagãos, são distribuídos como produtos comuns. Em alguns casos, dentro de fábricas, realizam-se rituais de invocação para garantir sucesso comercial ou proteção espiritual do produto. Esses produtos, ao chegarem às suas mãos, já vêm carregados com uma energia que não é de Deus. Muitas pessoas os consomem com total normalidade e depois se perguntam: por que a atmosfera espiritual fica pesada? Por que têm pesadelos? Por que seus filhos começam a ter comportamentos estranhos? Por que sentem uma opressão constante ao orar? A resposta, muitas vezes, está no que deixaram entrar sem vigilância. A mesa para Deus sempre foi sagrada. Jesus partia o pão com seus discípulos, não como um ato mecânico, mas como uma comunhão espiritual. Em Apocalipse 3, versículo 20, Jesus diz
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Compartilhar uma refeição não é apenas um ato social. No mundo espiritual, é um símbolo de pacto, de união, de intimidade. Por isso, o que você decide comer importa não só para a sua saúde física, mas para a sua saúde espiritual. Porque ao se sentar para comer, você não está apenas enchendo o estômago, você está estabelecendo alianças. E com quem as está fazendo? No Antigo Testamento, Deus foi muito específico ao estabelecer o que se podia comer e o que não. Em Levítico 11, cada animal permitido e proibido é detalhado. Não era um capricho cultural, era uma separação espiritual. Comer o limpo era uma forma de se manter separado, santo, consagrado a Deus. Comer o impuro era participar do comum, do que não tinha cobertura divina. Embora hoje não vivamos sob a lei levítica, o princípio espiritual segue vigente. O que você consome afeta sua comunhão com Deus. Há crentes que não entendem porque suas orações não fluem, porque não sentem a presença divina, porque seu discernimento está nublado. Muitas vezes, a resposta está na falta de vigilância em algo tão simples como o que entra pela boca. Não se trata de cair em legalismos ou paranoias alimentares, mas de recuperar o discernimento espiritual que o inimigo quis adormecer. O próprio Jesus disse em Mateus 15, versículo 11, "Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso contamina o homem." Esse versículo, porém, não contradiz o anterior. Ele fala do coração. Jesus ensinava que não é o ato físico que contamina, mas a intenção e o alinhamento espiritual. Se você come com ignorância, se participa do impuro, sem saber, o inimigo pode usar isso para turvar seu espírito. Por isso, a chave é o discernimento, comer com entendimento, viver com propósito e não permitir que nada que Deus declarou abominável se misture com sua vida. Conheci pessoas que, ao consagrarem sua alimentação ao Senhor, começaram a experimentar mudanças radicais. Sonhos que antes eram escuros começaram a se iluminar. A confusão mental desapareceu. Doenças persistentes cessaram. Não porque fizeram uma dieta especial, mas porque começaram a orar por cada alimento, a perguntar ao Espírito Santo se deviam ou não aceitá-lo. Mudaram produtos processados por opções limpas, começaram a ler rótulos, a investigar origens, a consagrar suas mesas. Com esse simples ato, marcaram um antes e um depois em seu caminhar espiritual. Deus não está interessado apenas no que você faz dentro de uma igreja. Ele se importa com cada parte de sua vida, incluindo o que está em seu refrigerador. Pois aí também se travam batalhas invisíveis. Há alimentos que não apenas afetam seu corpo, mas enfraquecem seu espírito. Há sabores que adormecem seu discernimento, ingredientes carregados de rebelião. Se você não está vigilante, sua própria mesa pode se tornar um altar ao inimigo. Se você sente que precisa de proteção espiritual, comente 2 agora e clique no sininho. Fique até o fim, porque algo poderoso te espera. No livro de Números, o povo de Israel começou a se queixar pelo maná e desejou voltar a comer carne como no Egito. Números 11, versículos 4 a 6 diz: "E o populacho que estava entre eles
teve um desejo intenso, e os filhos de Israel também voltaram a chorar e disseram: quem nos dará carne para comer? Lembramo-nos do peixe que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. E agora a nossa alma está seca. Essa nostalgia pela comida do passado não era apenas física, era um desejo de voltar ao sistema do mundo. Eles preferiam o sabor da escravidão à provisão sagrada do céu. Essa decisão os levou à ruína. Muitos hoje fazem o mesmo. Anseiam pelo que o mundo oferece, sem saber que, ao fazê-lo, estão voltando espiritualmente ao Egito, o lugar de escravidão. Por isso, este tema não é menor, não é superficial, não é irrelevante. É uma batalha silenciosa que se trava cada vez que você decide o que aceitar e o que rejeitar. Cada vez que compra, cada vez que cozinha, cada vez que come, você está tomando uma decisão espiritual. Você se alinhará com o que agrada a Deus ou com o que o mundo impõe. Você abrirá a sua vida à bênção ou à maldição. Você continuará ignorando o que o céu quer te revelar. Talvez você pense que não é para tanto que estamos exagerando. Mas lembre-se, foi um único fruto que abriu a porta para toda a desgraça humana. Um só. Uma vez, um bocado. Não subestime o poder do que você aceita sem discernir. É tempo de despertar, de consagrar sua alimentação, de fechar toda porta aberta. Deus quer liberar sua mesa, quer limpar seu corpo, quer restaurar sua vida, mas Ele precisa que você entregue também essa área, porque até que você não entregue o pequeno, Ele não poderá confiar-lhe o grande. Há algo que muitas pessoas ignoram. Ao abrir um pacote de comida, ao ler um rótulo ou ao aceitar certos alimentos oferecidos. Os símbolos que os marcam, os nomes que os identificam, as cores que os envolvem, não são simples decisões de design ou marketing. No mundo espiritual, nada está ali por acaso. Quando se trata do que entra em seu corpo, esses detalhes não são superficiais, são sinais. Sinais que muitas vezes revelam a verdadeira fonte por trás de um produto. Sinais que indicam um pacto, uma consagração, uma intenção que não vem do céu. Em 1 Coríntios 10, versículo 20 está escrito: antes digo que o que os gentios sacrificam-no aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Se o que é sacrificado é aos demônios, e você o consome, você participa mesmo sem saber, mesmo sem ver, mesmo sem crer. A indústria alimentícia moderna aprendeu a usar símbolos antigos, figuras que vêm de tradições religiosas, obscuras, palavras que são atraentes, mas que em sua raiz escondem invocações, maldições ou nomes de divindades pagãs. O que se apresenta como uma marca exótica ou um logotipo criativo pode ser, na verdade, uma chave que ativa portas no invisível. Isso não é novo. Desde os tempos bíblicos, Deus advertiu seu povo sobre os perigos de se misturar com o que tinha outra fonte, outra raiz, outro altar. Em Deuteronômio 7, versículo 25, está escrito: as esculturas de seus deuses queimarás no fogo. Não cobiçarás a prata, nem o ouro que estão sobre elas, nem os tomarás para ti, para que não tropeces nisso, pois é abominação para o Senhor teu Deus. E não meterás coisa abominável em tua casa, para que não sejas anátema como ela. De todo a abominarás,
e detestarás, porque é anátema. Se isso foi dito sobre objetos que carregavam idolatria, quanto mais sobre o que entra em seu corpo. Muitos alimentos hoje estão diretamente ligados a ideologias práticas ou figuras espirituais contrárias a Deus. Alguns levam nomes que fazem alusão direta a deuses antigos. Outros estão relacionados a conceitos de sacrifício, morte ou rebelião. Há até produtos lançados no mercado após rituais de consagração, abençoados, não pelo Deus da Bíblia, mas por líderes espirituais de religiões pagãs ou práticas ocultistas. Em muitos casos, isso é feito publicamente como parte de uma estratégia cultural. Em outros, é cuidadosamente ocultado, mas a carga espiritual permanece. O visível é apenas uma fachada. O invisível é o que realmente contamina. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus ordenou que se separassem não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Proibiu-os de misturar seus costumes com os das nações que habitavam a terra prometida. Não podiam comer o que os outros comiam. Não podiam se vestir como eles, nem mesmo pronunciar certos nomes. Isso não era exclusividade cultural, era proteção espiritual. Porque Deus sabia que tudo que vem de um altar estranho contamina quem o recebe. Quer saber mais? Deixe um like, comente. Quero aprender. E se inscreva. O final deste vídeo vai te chocar com uma verdade espiritual. E quando você consome alimentos marcados com símbolos que glorificam o que Deus aborrece, você permite que essas influências se agarrem a você, não como superstição, mas como uma realidade espiritual. No livro de Êxodo, quando Moisés desce do monte e encontra o povo adorando um bezerro de ouro, a Bíblia relata que eles comeram e beberam diante dele e depois se levantaram para se regozijar. Aquela comida oferecida em honra a uma imagem falsa tornou-se o ato simbólico de uma traição. Não era apenas uma festa, era um pacto. E a consequência foi imediata: julgamento, morte e a ira de Deus acesa. Assim funciona também hoje. Aceitar um alimento que foi consagrado a outro Deus, a outra agenda espiritual, é mais que um ato de ignorância, é uma aliança. Em nossos dias, muitos desses pactos se escondem sob o disfarce da cultura. Promovem-se festividades gastronômicas ligadas a calendários pagãos. Honra-se a memória de entidades antigas por meio de receitas tradicionais. Invoca-se proteção ou sucesso sobre os alimentos com palavras disfarçadas de tradição. Mas por trás disso, há uma agenda espiritual. O inimigo sabe que se conseguir fazer você participar de sua mesa, mesmo com um único bocado, ele ganhou acesso. E o acesso é o que ele precisa para operar. Ele não pode tocar o que está sobre a cobertura de Deus, mas pode se infiltrar se encontrar uma porta aberta. E os símbolos, os nomes, as consagrações ocultas são essas portas. A palavra nos ensina que o nome de algo não é apenas um identificador, mas uma declaração espiritual. Quando Adão nomeou os animais, deu-lhes identidade. Quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, estava selando um destino. Em Filipenses 2, versículos 9 e 10, está escrito: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Se o nome de Jesus tem poder, os nomes que invocam o contrário também têm. E há alimentos com nomes
que exaltam deuses falsos, conceitos demoníacos ou maldições ancestrais. Quando você os pronuncia, quando os consome, está ativando uma palavra. E as palavras são sementes. Sementes que germinam no espiritual. Além disso, a Bíblia deixa claro que os ídolos, embora não tenham vida, são portais para a atividade demoníaca. Em Salmos 106, versículos 37 e 38, denuncia-se: sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que ofereceram em sacrifício aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Isso não é metafora, isso foi real. E ainda acontece. Embora já não se derrame sangue físico em altares públicos, agora se fazem símbolos, pactos silenciosos, palavras impressas em rótulos, rituais, ocultos em fábricas. O sangue espiritual continua sendo derramado. E a quem participa disso mesmo, inconscientemente, se contamina. Deus nos chama a ser um povo santo, separado, discernidor. Não podemos aceitar o que o mundo chama de normal, sem antes passá-lo pelo filtro do Espírito. Em 1 João 4, versículo 1, nos exorta: amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Isso também se aplica ao que consumimos. É preciso provar os espíritos por trás do que nos oferecem, não por paranoia, mas por discernimento. Nem tudo que parece limpo está. Nem tudo que tem aprovação humana tem aprovação divina. A estratégia do inimigo sempre foi a mesma: introduzir-se no cotidiano. Em Gênesis 4, Caim apresenta uma oferta ao Senhor, mas ela não é aceita, não porque fosse fruta, mas porque não vinha do lugar correto. Seu coração estava contaminado. E Deus, que não olha apenas o externo, rejeitou sua oferta. Isso nos ensina que o importante não é só o que se apresenta, mas de onde vem, como foi preparado, a quem foi oferecido. E se isso se aplica a uma oferta, também se aplica ao que você leva à sua mesa. Em Provérbios 15, versículo 8, lemos: o sacrifício dos ímpios é abominação ao Senhor, mas a oração dos justos é o seu prazer. Um alimento que fez parte de um sacrifício ímpio, por mais delicioso que pareça, é abominação. E não apenas abominação para Deus, mas uma armadilha para quem o recebe. Comer sem discernimento pode parecer inofensivo, mas espiritualmente te conecta a fontes de destruição, te alinha com propósitos que não vêm do alto, te faz participante de mesas que Deus condenou. Há uma urgência espiritual por recuperar a vigilância sobre o que consumimos. Não se trata de se tornar juízes de tudo, mas guardiões do que Deus colocou sobre nossa administração. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20, está escrito: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você não pode glorificar a Deus com seu corpo se o enche com o que foi consagrado a demônios. Não pode honrá-lo se come o que foi marcado por símbolos de rebelião. Não pode avançar espiritualmente se não vigia o que deixa entrar. Tudo que você consome tem uma fonte e toda fonte tem uma agenda. É hora de parar de aceitar
sem questionar. É hora de despertar. Deus não quer apenas falar com você por meio da palavra e da oração. Ele quer revelar o que está oculto no que você come. Ele quer abrir seus olhos para que você não seja parte de alianças espirituais sem saber. Quer mostrar que assim como há o pão da vida, também há alimentos da morte. Não porque estejam estragados ou contaminados fisicamente, mas porque foram desenhados para operar espiritualmente contra o propósito de Deus em sua vida. Antes de tudo, comente glória a Deus. Se você crê no poder da palavra, inscreva-se e assista até o final para uma mensagem que vai abalar sua fé. Na próxima vez que tiver um alimento diante de você, pergunte-se que espírito está por trás disso, que representa esse símbolo. Que pacto está por trás desse nome, foi consagrado a Deus ou levantado em um altar impuro. Porque se você o aceita sem perguntar, sem discernir, você se torna parte disso. E quem participa de uma mesa estranha não pode se sentar à mesa do reino sem consequências. Deus está chamando o seu povo a um nível mais alto de santidade. Uma santidade que não se reflete apenas no que você diz ou faz, mas no que você consome. Uma santidade que passa pela mesa, porque onde há símbolo, há altar. E onde há altar, há espírito. E onde há espírito, há influência. A decisão do que você aceita não é pequena. É uma declaração de lealdade. Hoje é o momento de fechar toda a porta aberta, de esvaziar a despensa se necessário, de renunciar ao que glorifica o impuro, de escolher alimentos que não só nutram seu corpo, mas que estejam alinhados com o céu. Porque se sua mesa está consagrada, sua vida também estará. E quando você come, sob a bênção de Deus, não apenas alimenta seu corpo, alimenta seu espírito. Isso te dá força para resistir, clareza, para decidir e poder para avançar, rumo ao propósito eterno que te foi designado. Você está disposto a olhar com outros olhos o que consome. Está pronto para reconhecer os símbolos, romper os pactos e consagrar cada alimento que chega às suas mãos. Então prepare-se, porque este é apenas o começo do que Deus quer te revelar. A liberdade que vem com o discernimento é mais poderosa que qualquer prazer momentâneo que este mundo possa te oferecer. Há uma realidade espiritual que muitos preferem ignorar. O que você permite entrar em sua vida tem o poder de marcar seu destino. Não se trata apenas do que você vê ou ouve, mas também do que consome. E quando se trata de alimentos, há uma dimensão mais profunda que transcende o plano físico. Porque aquilo que entra pela boca, embora pareça apenas natural, pode ativar ciclos espirituais que afetam toda a sua existência. Muitos experimentaram estancamento sem causa aparente, sentem que oram, jejuam, servem, mas não avançam enquanto buscam razões no visível. A raiz está oculta no invisível, no que comem, no que aceitam, sem questionar, no que consomem, sem discernir. A palavra de Deus oferece princípios que explicam por que certas áreas de nossa vida podem parecer bloqueadas. Em Provérbios 26, versículo 2, está estabelecido um princípio espiritual inquebrantável, como o pássaro em seu vagar e a andorinha em seu voo. Assim, a maldição nunca virá sem causa. Isso significa
que quando a desgraça aparece a uma porta aberta, um permisso concedido, uma causa que lhe dá direito de entrar. E em muitos casos, essa causa está no que foi recebido por meio do alimento. Porque quando você consome algo que vem de um altar estranho, está permitindo que sua influência opere em seu interior. Não é uma simples advertência religiosa, mas um princípio espiritual que rege os movimentos do reino. Em Levítico 11, Deus deu instruções específicas sobre os animais que podiam ou não ser comidos. Embora hoje não vivamos sob essa lei cerimonial, os princípios por trás dessas instruções seguem vigentes. Deus separava o puro do impuro, não apenas para preservar a saúde física de seu povo, mas para protegê-lo espiritualmente. Porque o que se comia marcava uma diferença de identidade, de consagração, de pertencimento. E quando o povo desobedecia nesse aspecto, as consequências não tardavam. Fraqueza, confusão, derrota em batalhas, perda do favor divino. No livro de Daniel, quando o jovem profeta decidiu não se contaminar com a comida do rei, não foi por uma simples questão de preferência alimentar. Sua decisão tinha uma raiz espiritual. Ele sabia que aceitar aqueles alimentos era alinhar-se com o sistema espiritual contrário ao de Deus. Por causa de sua fidelidade, Deus o honrou, dando-lhe sabedoria, entendimento e revelação que ninguém mais tinha. Obediência no pequeno abriu portas ao grande, e esse princípio permanece vigente porque quem é fiel no oculto será recompensado no público. Mas o inimigo também sabe disso. Por isso, insiste em infiltrar o impuro no que se consome. Não o faz com violência, mas com sutileza, com disfarces de cultura, de tradição, de modernidade. Ele envolve o profano no cotidiano. E quando alguém cai nesse engano, começa a experimentar consequências que não consegue explicar, porque não há pecado mais difícil de identificar do que aquele que se esconde sob a aparência do comum. O estancamento espiritual tem muitas formas. Às vezes, se manifesta como uma seca interior, outras vezes, como uma confusão persistente. Há quem sinta que ora e não recebe resposta, que tenta avançar, mas algo detém, que trabalha duro, mas não vê frutos, que repete ciclos de fracasso sem entender por quê. Em muitos casos, esse bloqueio não tem a ver com sua fé, nem com seu esforço, mas com a contaminação que você permitiu. Porque quando seu corpo se torna recipiente do impuro, seu espírito também o sente. E embora você continue fazendo o correto, a contaminação bloqueia o fluxo do divino. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, há um princípio-chave. E o próprio Deus de paz vos santifique por completo, e todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja guardado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que você não pode cuidar do espírito e descuidar do corpo, nem cuidar da alma e negligenciar sua alimentação. Tudo está interconectado, tudo tem um impacto. Se você se alimenta com o que Deus não aprova, está alterando o equilíbrio espiritual que precisa para avançar. E esse desequilíbrio pode provocar portas abertas que dão lugar ao inimigo, mesmo que você não o veja imediatamente. Jesus mesmo jejuou por 40 dias antes de começar seu ministério. Não foi uma simples preparação física, foi uma limpeza profunda, uma consagração
total. Ele sabia que para receber poder, para enfrentar tentações, para caminhar com clareza, precisava de um corpo livre de contaminação. Em Lucas 4, versículo 2, lemos que durante esses dias ele não comeu nada. Essa abstenção era uma declaração. Seu corpo não seria governado pelo desejo nem contaminado pelo mundano. Seu alimento seria a palavra de Deus. E esse exemplo nos fala hoje porque, enquanto muitos querem revelação, propósito, direção, continuam enchendo seu corpo com o que os desconecta do sagrado. A contaminação alimentar não se limita ao físico. Há alimentos que, por sua origem, seus ingredientes, sua preparação, carregam uma carga espiritual contrária ao reino de Deus. Produtos elaborados com ingredientes dedicados a ídolos alimentos que fazem parte de celebrações impuras, pratos que simbolizam pactos antigos doces desenhados com nomes e símbolos profanos. Quando você os consome, está introduzindo em seu interior algo mais que matéria. Está recebendo uma influência. Está abrindo uma brecha. Em Isaías 52, versículo 11, há uma advertência clara. Apartai-vos, apartai-vos. Saí daí, não toqueis coisa imunda. Saí do meio dela, purificai-vos vós, que levais os utensílios do Senhor. O chamado à limpeza não é opcional. É um requisito para carregar a presença de Deus. Você não pode pretender levar sua glória e, ao mesmo tempo, tolerar contaminação em sua vida, porque o impuro não pode habitar com o santo. E quando você se torna participante de alimentos preparados ou inspirados por fontes profanas, está tocando o imundo, e essa impureza bloqueia a manifestação do divino. O estancamento que muitos experimentam tem uma origem que poucas vezes é considerada. Quando há portas abertas na área da alimentação, o inimigo pode estabelecer legalidade, pode influir, oprimir, atrasar, porque você já não está caminhando em total obediência. E isso enfraquece tudo: a oração, a visão, a fé. Há quem tenha perdido oportunidades, chamados conexões divinas, por manter práticas alimentares que o céu não aprova. Normalizaram o que Deus aborrece. Ignoraram a advertência do Espírito. Menosprezaram o que consomem, sem entender que nisso há mais do que se vê. A Bíblia está cheia de exemplos onde o que se comia marcava a diferença entre a bênção e a desgraça. O maná que caía do céu era alimento consagrado, perfeito o suficiente. Mas o povo desprezava e anelava a comida do Egito. E quando Deus lhes concedeu carne, comeram até se saciar. Mas o julgamento caiu. Não era uma questão de fome, era uma questão de coração, de alinhamento de honra, de obediência. E quando você escolhe encher seu corpo com o que Deus não proveu, está dizendo que não confia em sua provisão, que prefere o que o mundo oferece, que deseja o que o Egito tem. Em Romanos 12, versículos 1 e 2, somos exortados: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Apresentar o corpo como sacrifício inclui cuidar do que entra nele. Não se pode render a Deus um corpo que foi constantemente contaminado por escolhas que contrariam sua vontade. Não se pode oferecer o santo quando se permitiu o profano.
O inimigo não precisa de grandes ações para atrapalhar seu avanço. Basta pequenas concessões, que você ignore os símbolos, que não questione a origem, que não ore antes de comer, que pense que tudo é igual. E assim, pouco a pouco, a contaminação espiritual se instala. E com ela, vem o peso, a confusão, a fadiga, a perda de foco. Porque o que você come influencia como você pensa, como você sente, como você percebe a voz de Deus. Há uma relação direta entre sua alimentação e seu discernimento espiritual. E se isso se vê afetado, todo o seu caminho se desfoca. É tempo de despertar, de ver com clareza o que antes se tolerava por ignorância, de entender que cada decisão tem consequências, que cada alimento tem uma fonte e que cada fonte carrega uma influência. Se você quer romper o estancamento, se deseja avançar com liberdade, se anseia ver a manifestação do propósito de Deus em cada área de sua vida, precisa fechar toda a porta. E uma das mais ignoradas, mas mais eficazes, é a que se abre com o que você consome. A limpeza espiritual começa também pela boca, por discernir, por perguntar, por renunciar, por consagrar, por dizer não ao que o mundo celebra e sim ao que o Espírito aprova. Em 2 Coríntios 7, versículo 1, somos exortados: Ora, amados, pois temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ambas as coisas estão conectadas. Você não pode ser livre espiritualmente se seu corpo continua participando do que o contamina. Não pode avançar se carrega o que Deus já te disse para soltar. Não pode receber revelação fresca se insiste em se alimentar do que foi preparado em altares estranhos. Hoje é o dia para tomar decisões firmes, para revisar não só sua vida de oração, mas também sua alimentação, para pedir ao Espírito Santo que te mostre se há algo que você precisa deixar, algo que tem aceitado, sem saber que é a causa de seu estancamento. Porque quando você permite que Deus purifique até o mais cotidiano, Ele desata o extraordinário. E o que antes estava detido começa a fluir. O que estava seco começa a dar fruto. O que parecia impossível se abre diante de você. Não subestime o poder do que você consome, porque se você decidir viver em santidade, também em sua alimentação, verá como os céus se abrem, como o discernimento se agudiza, como a oração ganha força, como seu espírito se alinha, como o favor de Deus te envolve e como ciclos de ruína se rompem. Tudo começa no oculto. Tudo se define no que você escolhe quando ninguém te vê. E o que você escolhe comer é uma declaração silenciosa, mas poderosa, de a quem você está servindo a Deus, ou ao mundo, ao espírito, ou à carne, à vida, ou à desgraça. A decisão está em sua mesa e o que você fizer com ela marcará seu futuro. Desde o princípio, o alimento esteve profundamente ligado à obediência ou à rebelião do ser humano diante de Deus. A primeira queda da humanidade não ocorreu em um campo de batalha, nem em meio a uma grande crise moral visível. Aconteceu em um jardim por uma decisão aparentemente simples: comer o que não deveria ser comido. Naquele ato, escondia-se uma transgressão total. Comer o que Deus declarou proibido
não era apenas uma infração dietética, era a ruptura de um pacto. E essa ruptura trouxe consequências que ainda hoje se sentem em cada canto do mundo. Gênesis 2, versículo 17, foi claro: "Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás." A advertência não estava no símbolo, mas na obediência. A árvore era apenas o canal pelo qual a fidelidade seria provada. Essa cena revela uma verdade que se repete ao longo das Escrituras. O alimento pode ser o ponto de entrada para uma desgraça, um julgamento ou uma maldição quando é recebido fora da vontade de Deus. O ato de comer nunca foi trivial. Nas mãos do inimigo, torna-se uma ferramenta poderosa para provocar ruína. Ele fez isso então e continua fazendo agora. E Deus, conhecedor dessa realidade espiritual, deixou registrados múltiplos episódios onde a relação entre a comida e o destino dos homens é exposta sem ambiguidade. Quando o povo de Israel foi liberado do Egito, Deus lhes proveu diretamente do céu o maná, o pão dos anjos, como é chamado em Salmo 78, versículo 25. O homem comeu o pão dos anjos, enviou-lhes comida até saciar. Descendia todas as manhãs como uma amostra de que Deus mesmo alimentava seu povo. Mas eles desprezaram esse alimento divino e pediram carne, voltando seus olhos para as panelas do Egito. Números 11 relata com clareza esse episódio. O clamor por outro alimento não foi inocente. Foi uma queixa contra Deus, um desprezo por sua provisão. E quando o julgamento veio, não foi simbólico, foi físico e espiritual. Enquanto a carne ainda estava entre seus dentes, o furor do Senhor se acendeu e os feriu com uma praga. Não foi uma simples doença, foi o resultado direto de uma rebelião alimentar. Eles escolheram seu desejo acima da obediência ou watermark. Quando ouvi pela primeira vez sobre como os alimentos que consumimos podem abrir portas espirituais para bênçãos ou maldições, confesso que fiquei surpreso. Como brasileiro, cresci em uma cultura onde a comida é mais que sustento. É celebração, é família e é comunhão. Desde as feijoadas animadas de sábado até os churrascos de domingo, a mesa sempre foi o coração da nossa casa. Mas a mensagem sobre os 9 alimentos que abrem portas para maldições me fez parar e refletir: será que, sem saber, eu estava permitindo que algo tão cotidiano quanto comer pudesse afetar minha vida espiritual? Essa revelação, inspirada pela palavra de Deus e pela sabedoria bíblica, trouxe uma nova perspectiva que transformou não apenas a forma como escolho o que coloco no meu prato, mas também como vejo minha relação com Deus em cada detalhe da vida. A Bíblia, como foi citado no vídeo, é clara ao advertir sobre o impacto espiritual do que consumimos. Em Deuteronômio 14, versículo 3, Deus ordena: "Nada abominável comerás." Essa instrução, que inicialmente pode parecer apenas uma regra alimentar do Antigo Testamento, carrega uma verdade espiritual profunda. Não se trata apenas de comida física, mas do que permitimos entrar em nossa vida, seja no corpo, na mente ou no espírito. O que me impressionou profundamente foi perceber que o inimigo tão astuto, como descrito em Gênesis 3, versículo 6, usa algo tão simples quanto um alimento para criar brechas espirituais. A história de Eva, que viu o fruto como bom para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar
entendimento é um alerta vivo. Quantas vezes eu, sem questionar, aceitei alimentos ou costumes que pareciam inofensivos sem considerar sua origem ou impacto espiritual. No Brasil, onde a diversidade cultural é tão rica, muitas vezes misturamos tradições sem refletir sobre suas raízes. Festas populares, pratos típicos, até mesmo produtos industrializados que compramos no mercado podem carregar simbolismos ou consagrações que não percebemos. O vídeo destacou como alguns alimentos são preparados em rituais que invocam forças espirituais contrárias à vontade de Deus. Isso me fez lembrar de 1 Coríntios 10, versículo 20, onde Paulo adverte: "Antes digo que o que os gentios sacrificam, sacrificam-no aos demônios e não a Deus." Essa verdade me chocou. Como cristão, eu sempre orei antes das refeições, agradecendo a Deus pela provisão, mas nunca havia considerado que alguns alimentos poderiam já estar consagrados a outros altares antes de chegarem à minha mesa. Essa ignorância, como o vídeo apontou, não me isenta das consequências espirituais. O exemplo de Daniel, descrito em Daniel 1, versículo 8, foi especialmente inspirador. Ele propôs em seu coração não se contaminar com a porção da comida do rei. Sua escolha não era sobre sabor ou saúde física, mas sobre fidelidade espiritual. No Brasil, onde somos tentados por uma infinidade de sabores e tradições, essa história me desafia a ser mais intencional. Quantas vezes comprei algo no supermercado sem ler o rótulo ou questionei a origem de um prato servido em uma festa? O vídeo me fez perceber que minha mesa não é apenas um lugar de alimentação, mas um altar espiritual. Cada escolha que faço ao comer é uma declaração de lealdade ao reino de Deus ou ao sistema do mundo. Outro ponto que tocou meu coração foi a conexão entre obediência alimentar e bênçãos espirituais. Romanos 14, versículo 23 diz: "Tudo o que não provém da fé é pecado." Comer sem discernimento, sem oração, sem buscar a direção do Espírito Santo, pode abrir portas que eu nem imaginava. Já passei por momentos de confusão espiritual, onde sentia que minhas orações não fluíam, que minha vida parecia estagnada, sem entender o porquê. Agora vejo que pequenas decisões, como aceitar alimentos sem questionar sua origem, podem ter um impacto profundo. No Brasil, onde a espiritualidade está tão presente, seja nas igrejas ou nas tradições populares, essa mensagem é um chamado urgente para vigiar. Não se trata de paranoia, mas de viver com propósito, como Daniel, que foi honrado por Deus, com sabedoria e revelação por causa de sua obediência. O vídeo também destacou a importância da mesa como um lugar de comunhão espiritual. Em Apocalipse 3, versículo 20, Jesus diz: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei." Essa imagem de Jesus partindo o pão comigo é poderosa. No Brasil, onde a comida une famílias e amigos, essa ideia ressoa profundamente. Minha mesa não é apenas um lugar para comer, mas um espaço sagrado onde posso honrar a Deus ou, sem saber, permitir
influências contrárias. Isso me levou a repensar como preparo minhas refeições, como oro antes de comer e como escolho o que entra na minha casa. Comecei a perguntar: este alimento glorifica a Deus? Está alinhado com sua vontade? Essa prática simples, mas intencional, trouxe uma paz que eu não experimentava antes. A história do povo de Israel, mencionada em Números 11, versículos 4 a 6, também me marcou. Eles desprezaram o maná, o pão do céu, porque desejavam a comida do Egito. Esse desejo não era apenas físico, mas espiritual. Uma saudade da escravidão. Quantas vezes, no Brasil, somos tentados a voltar aos velhos hábitos, às tradições que parecem inofensivas, mas que nos afastam do propósito de Deus. Eu mesmo já me peguei valorizando mais o sabor ou a conveniência do que a consagração. O vídeo me ensinou que cada escolha alimentar é uma oportunidade de alinhar meu coração com o céu ou de ceder ao sistema do mundo. Uma das lições mais práticas que tirei foi a necessidade de discernimento espiritual. Em 1 João 4, versículo 1, somos exortados: amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus. Isso se aplica diretamente ao que consumimos. Comecei a orar mais especificamente sobre minha alimentação, pedindo ao Espírito Santo que me guie na escolha dos alimentos. Também passei a ler rótulos com mais atenção, questionando marcas e símbolos que antes ignorava. No Brasil, onde o sincretismo cultural é comum, essa vigilância é essencial. Não quero mais participar, mesmo inconscientemente, de nada que contrarie a santidade de Deus. Além disso, o vídeo me fez refletir sobre o conceito de santidade no cotidiano. Em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20, lemos: o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus. Como brasileiro, sei que nossa cultura valoriza a alegria, a espontaneidade, a fartura. Mas essa mensagem me desafia a trazer essa mesma paixão para a minha vida espiritual, cuidando do meu corpo como um templo. Comecei a substituir produtos industrializados por opções mais naturais, a evitar alimentos ligados a festividades pagãs e a consagrar cada refeição com oração. Essas pequenas mudanças trouxeram uma clareza espiritual que eu não esperava. Minha casa, que sempre foi um lugar de comunhão, agora também é um lugar de consagração. Outra lição poderosa foi sobre o poder dos símbolos. O vídeo mencionou como nomes, logotipos e até cores em embalagens podem carregar intenções espirituais. No Brasil, onde amamos marcas vibrantes e nomes criativos, isso é algo que raramente questionamos. Mas Filipenses 2, versículos 9 e 10, declara que o nome de Jesus está acima de todo nome. Se um nome tem poder, então os nomes que invocam o oposto também têm. Comecei a evitar produtos cujos nomes ou símbolos me causavam desconforto espiritual, mesmo que parecessem inofensivos. Essa decisão não é sobre legalismo, mas sobre honrar a Deus em cada detalhe. O que mais me impactou foi a ideia de que a obediência no pequeno abre portas para o grande. Daniel foi honrado por sua fidelidade em algo aparentemente trivial como comida. No Brasil, onde enfrentamos tantas batalhas espirituais, sejam opressões, dificuldades financeiras
ou lutas familiares, essa mensagem é um lembrete de que Deus se importa com cada área da nossa vida. Comecei a aplicar isso não apenas na alimentação, mas em todas as minhas escolhas. Pergunto a mim mesmo, isso glorifica a Deus? Isso me alinha com seu propósito? Essa mentalidade transformou minha forma de viver, trazendo mais propósito e liberdade espiritual. Por fim, o vídeo me ensinou que a mesa é um altar. No Brasil, onde a comida é sinônimo de amor e união, essa verdade é ainda mais relevante. Cada refeição é uma oportunidade de declarar minha aliança com Deus. Passei a orar com mais intenção, a ensinar minha família sobre o significado espiritual do que comemos e a rejeitar qualquer coisa que não esteja alinhada com a vontade de Deus. Minha casa, agora, é um lugar onde o Espírito Santo é bem-vindo. E isso começa com o que coloco na mesa. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um like agora para apoiar este ministério e compartilhar a verdade com mais pessoas. Comente Amém ou Quero viver em santidade, para declarar sua decisão de consagrar sua mesa a Deus. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma revelação. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade poderosa. Fique até o final, porque temos uma surpresa espiritual que vai fortalecer sua fé. Que Deus te abençoe.